bem-vindo, Dudu Neto, ao segundo episódio aqui dessa nossa série. Pô, uma série que eu tô bastante empolgado de verdade, porque eu sei que vou aprender bastante, a gente vai conseguir compartilhar umas informações, cara, legais para o mercado, para nossa audiência, de profissionais realmente são bons e têm boas especialidades. Então, o Dudu Neto, né, como a gente colocou na apresentação anterior aí, diretor técnico da Bodytech, é um cara que estuda muito equipamentos, assim como eu, mas para o mercado de academia, principalmente para as academias deles, e muito também sobre experiência, né, de usuário para dentro das academias e com os equipamentos. Então, pô, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui nesse nosso segundo episódio. Obrigado mesmo pelo tempo, Dudu. Só dá um oi aí para a galera aí, uma breve apresentação sua aí e um pouco dessa sua Fala, história que eu te pessoal. perguntei. Não, prazer estar aqui com você. Acho que contribuir para o mercado é sempre importante, faz parte do meu propósito. E acho que a ideia aqui é a gente realmente conversar um pouco, falar um pouco sobre essa questão de gestão de academia. Muita coisa mudou pós-pandemia e realmente assim eu tento. O meu principal trabalho hoje em dia na rede é pensar em inovação e principalmente pensar de como é que eu posso ser diferente. Acho que o grande desafio hoje em dia da gestão de academia é como é que você se torna relevante e diferente, porque o nosso mercado, o mercado fitness está muito comoditizado. Uma academia low cost, uma academia premium, se você ficar baseado só no equipamento, equipamento é importante, instalação é importante, as pessoas são muito importantes, mas você tem que agregar valor ao seu serviço. E acho que é principalmente esse mix é que faz a diferença, que faz uma pessoa é, te escolher não seja pelo preço, entendeu? Acho que esse é o grande desafio que eu tenho, e principalmente com escassez de recurso, a gente sabe a dificuldade que é, né, hoje em dia, de você comprar um equipamento importado, ter que comprar coisa diferente. Então a gente passa por esse grande desafio que é como é que eu crio o meu diferencial competitivo. Pô, legal. Ué, o objetivo aí desses convites aí para vocês é isso, até porque eu acho que tem uma mudança um pouco comportamental aí, eu acho que assim, a relação das pessoas com a casa, com o trabalho, até com a atividade física, né? Depois da pandemia aí, realmente isso ficou muito evidente e realmente a gente tem um movimento muito mais saudável, as pessoas pelo menos tentando olhar mais para isso. Antes as pessoas às vezes nem davam atenção para isso. Hoje eu acho que a gente tem um público gigantesco, mesmo a maioria não conseguindo aderir a alguma atividade física, ainda não dando certo, mas eu acho que tem muita gente de olho nisso tudo. Pô, Dudu tem 37 anos de educação física, 22 anos de gestão de academia. Então, eu não estava nem nesse mercado ainda, quando ele já estava olhando para tudo isso. Né, você fez um comentário até que eu achei bem legal, você falou, as academias elas nasceram para os usuários de academia, elas nasceram já com essa visão. E aí, às vezes, talvez, né, que você fez todo sentido, você falou, o usuário que é novo, ele entra nesse ambiente, pô, ele não tem essa descompressão, né? Ele não tem uma preparação, às vezes ele entra um pouco de gaiato, e aí a questão da experiência que você falou, que às vezes você tem um pouco essa disparidade. O cara entra com uma expectativa, mas lá dentro o ambiente às vezes não é muito convidativo. E você que lida muito com É, experiência de cliente, grupos diferentes, perfis diferentes. eu acho assim, por isso que eu sempre falo, Daniel, que o nosso mercado não é um mercado de academias, não é um mercado de equipamento, de dumbbell, de máquina, é um mercado de pessoas. Eu acredito muito nessa filosofia e, principalmente, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem na academia, isso já é comprovado por várias pesquisas, é a questão da intimidação, porque a academia foi concebida por uma pessoa que gostava de treinar. Então, o ambiente, né? Tem pesquisas feitas na Grã-Bretanha que 50% das pessoas tinham crise de ansiedade ao entrar na academia, entendeu? Eu sempre brinco, conto essa história do meu filho. O meu filho, meu filho mais velho, ele não vai para a academia, que ele alega para mim que ele não quer passar um vexame de ter uma pessoa levantando mais peso que ele, de uma mulher fazendo um supino com mais carga. Ele vai se sentir mal, ele é muito voltado para a performance, então ele não aceita, ele treina em casa por conta disso. E aí você pode imaginar, né? As pessoas que mais precisam de fazer atividade física não estão dentro da academia. A sensação que eu tenho, principalmente aqui no Brasil, que tem essa pegada estética, onde você fala para uma mulher que talvez em nível de saúde o 22% está no limite lá de você ter uma saúde adequada em termos de percentual de gordura, vai falar para ela que ela está bem com 20% de gordura. Ela quer ter 7, 6, 5, e se a amiga tiver 4, ela quer ter 3. Então, essa pegada de estética, eu tenho a oportunidade de viajar bastante, É. eu nunca vi nada parecido no mundo todo, entendeu? E acaba que puxa o sarrafo, porque a pessoa chega lá, a roupa, os ambientes são muito intimidatórios. Então, acho que a gente tem que
para melhorar, a gente tem que ter um ambiente mais acolhedor para as pessoas. Eu sempre faço uma analogia, que é, imagina uma pessoa que nunca andou de avião. Se você não preparar ela para o que é uma viagem de avião, ela pode pensar qualquer coisa, né? Então, a academia, a gente tem que criar um ambiente mais acolhedor e tentar buscar, né, essa aclimatização desse cliente de forma mais fraterna, mais cuidadosa, entendeu? Acho que isso vai ser fundamental, porque, como você comentou, hoje em dia todo mundo, a atividade física passa na cabeça de todo mundo, né? Se você, qualquer nível social, educacional, você sabe que fazer atividade física é importante, mas metade da população brasileira é sedentária. E isso, alguma coisa errada, nós, profissionais de educação física, estamos fazendo de errado. Porque tem alguma coisa errada, entendeu? Porque todo mundo sabe que é importante. Eu faço hoje em dia, eu imagino que seja a década de 60, 70, quando tinha aquela preocupação com o fumo. Hoje o sedentarismo é o novo fumo. Então a Uhum. gente tem que tentar buscar alguma coisa para melhorar. A gente diminuiu muito a quantidade de fumantes, mas a atividade física a gente está batendo, a gente está errando, e por isso que eu acredito muito que a tecnologia pode ser um grande aliado para a gente melhorar, né, a questão do sedentarismo no Brasil. Não é substituir o profissional de educação física, o ser humano, pela tecnologia, mas ser uma ferramenta para melhorar o engajamento, melhorar a percepção, de quantificar a atividade física, entendeu? Porque todo mundo hoje em dia, a pandemia colocou medo nas pessoas de morrerem. Então, hoje em dia, passa pela cabeça, nem que seja no período de pré-contemplação, cara, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que melhorar minha saúde, eu tenho que melhorar minha qualidade de vida. E passa pelo exercício físico, né? Ah, legal, as pessoas agora estão mais conscientes, mesmo que não façam, elas sabem que agora realmente elas precisam. Então, como eu falei, tem um movimento oportuno para isso. Por exemplo, ó, assim, ó, um pouco da minha experiência, é igual você falou, eu sempre ia para academias também, gostava de ver, ser visto, sociabilizar, pô, tudo bem, isso que você falou, eu sou magro, né, assim, tô num perfil ali que eu me encaixo bem na academia, não me sentia mal. Mas a hora que não tinha academia, a hora que eu comecei a vivenciar uma experiência fora da academia, dentro de casa, em treinos, que eu não comprava essa ideia antes da pandemia, porque eu achava muito da nossa cultura, era assim, mas é aquela história. Eu achava da minha cultura, mas achando que todo mundo tinha a minha cabeça, que eu queria colocar a experiência de todo mundo igual a minha. Mas não, a hora que eu comecei a testar em casa, aí assim, digo, aí eu entendi o aplicativo, o engajamento, você não precisa se preocupar com a roupa, você não perdeu tempo, tudo isso. A hora que eu vi essa vantagem, eu falei, nossa, como que eu não comecei isso antes? Então, depois muita gente teve uma quebra um pouco, nossa, agora eu gosto de fazer, porque em casa eu não tenho a vergonha, puta, não tenho que preocupar com a roupa, às vezes tá com o filho, com a família. Então, assim, foi um novo ambiente que as pessoas no Brasil, a gente não tinha essa cultura, era para poucos, e aí você vê, foi alguma coisa que deu certo. Você fez o comentário aí, acho que até o Tadeu postou num vídeo dele, do Mister Connect, eu acho que essa mesma pesquisa, que ele fala que era 68% das pessoas sentem vergonha, às vezes, de ir na academia. Eu tô pegando aqui que a gente vai colocar nos inserts aí, que eu não falei com você, mas a gente vai colocando as imagens aqui, as tendências do lado também. 78% não se motivam com as propagandas e mensagens esportivas. E 55% querem ver pessoas comuns, porque a mensagem da academia às vezes são as pessoas magras, É. esse tipo de coisa. Então, assim, e é o que eu vejo, que é verdade, porque como eu lido bastante com o público, muitas vezes residencial, é isso, eu faço essa pesquisa. Então eu vejo realmente esse obstáculo. E aí eu entendo, poxa, o ambiente da academia da Bodytech, assim como muitas outras, o que eu frequentava, eu falei, pô, é legal até um certo ponto, ou até para determinadas pessoas. E aí você tem esses obstáculos. E agora, realmente, como agora a gente tem um movimento muito maior, talvez, mas vocês tinham atenção para uma população que era a população que consumia. Agora você tem uma população muito maior que ela é potencial consumidora. Uma das tendências que a gente falou, público mais idoso, que antes nem olhava para isso, não via a vantagem da musculação. Agora está comprovado que todo mundo tem que fazer musculação, principalmente o idoso. Porra, onde esse cara vai? Vai na academia, né? Digo, é o que você falou que se você abrir É, um negócio hoje, abria para esse público. claro, assim, e tem mais, assim, a medicina, né, a nossa sociedade aumentou muito a expectativa de vida, né, dessa pessoa, mas hoje em dia um dos grandes problemas que a população americana passa é que a expectativa de vida aumentou, as pessoas com 50, 55 anos estão aposentadas, mas estão sem funcionalidade, né, e Uhum. isso tem um custo enorme para a saúde. E lá se tem governo americano bancando o custo mensal, Daniel, de uma pessoa num nursing home, né, numa casa daquela de asilo, é US$ 2.500.
E assim, Uhum, onde o governo vai parar? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem 10,5% da população tem mais de 65 uhum, anos. Em 2030 vai ser 25%. Então, assim, essa galera está cada vez envelhecendo com menos saúde. E você não uhum. aproveita a tua vida. Então, na cabeça, hoje em dia, do médico, do teu familiar, da consciência de você ter autonomia, né? E de você poder fazer suas coisas, é muito, muito relevante. Então, eu acredito que cada vez vai ficar mais claro. E a ciência está dando muita ferramenta para a gente, né? Poder prescrever com mais segurança. Alguns mitos que a gente tinha, não adianta o idoso fazer musculação porque ele não vai conseguir ter benefício. Hoje em dia, caiu por isso. Talvez o que demore um pouquinho no idoso é o tempo de resultado dele, mas é muito seguro. E ele precisa do contato social, né? Ele precisa da interação, de aula Concordo. de dança, de equilíbrio, de tai chi, de água, entendeu? No passado, você ia para o médico, você tem que fazer atividade física, vai caminhar 3 vezes na semana. Não adianta, ou vai para hidroginástica, vai para Pilates, Ou pro né? Pilates, é. A gente Atividades tinha essas. controladas. Todo mundo era para o Pilar. Hoje em dia, todo mundo passa por algum tipo de estímulo para o treinamento de força. Isso é muito relevante. Ah, é legal, você vê, e no Brasil deu como, né, na pesquisa do American College, a população, programa de condicionamento físico para idosos e o perda de peso que você falou, você vê, foram as top 2 no Brasil, tem a questão estética do Brasil, pô, não tenha dúvida, às vezes a pessoa quer emagrecer mesmo sendo magra, então assim, tem esse apelo, mas você vê, tanto a pessoa idosa quanto perda de peso, são duas questões aí que os profissionais estão de olho, o mercado está de olho, tem a questão estética, tem a questão de saúde. Quando você falou agora que a tecnologia entrar com inteligência artificial, sensores, medições de resultados, pô, logicamente a gente vai ter uma eficiência muito maior, né, em medição de dados, tecnologias vestíveis em medição de dados. É uma coisa que eu estou muito atento com relação a isso, porque a partir do momento que eu comecei a usar, pô, para mim também assim, eu usava, mas de forma superficial. Quando na pandemia eu comecei a fazer um treino estruturado para mim, eu falei, cara, agora eu vou começar a colocar a tecnologia a meu favor. Pô, aí comecei a entender todas as vantagens. Eu falei, cara, vai ser muito importante para tudo. Então, principalmente o cara que na questão de perda de peso, condicionamento físico, a hora que você começa a usar realmente esse link com a nova tecnologia que vai chegar, a nova plataforma de inteligência artificial, eu acredito que realmente, igual você, vai solucionar muito. A gente vai conseguir mensurar resultado e mostrar as evoluções. Vai demorar um É, tempinho para isso estar aplicado, mas a gente está claro. nessa via. Eu acho que outro dado assim que eu achei que é muito interessante é que a pandemia nos forçou, né, o profissional de educação física e o cliente fazer o treinamento online. E eu sempre parava para pensar, o Brasil sempre teve uma dificuldade, como eu estou há muito tempo no mercado, e eu sempre tentando inovar, pensar em alguma coisa. Quando eu era professor de ginástica, eu gravei uns 2 ou 3 fita cassete, vídeo cassete, depois DVD. Só que se você parar para pensar, Daniel, no Brasil ninguém nunca conseguiu fazer um produto de sucesso através de. A gente já teve o programa na televisão, mas hoje em dia tem uma pessoa nos Estados Unidos que é uma celebridade conhecida no mundo todo, chamado Richard Simmons, da década de 80. Esse cara até hoje, ele deve estar com o quê? 75, quase 80 anos, provavelmente. Até hoje ele tem um produto na televisão oferecendo atividade física. E no Brasil, várias atrizes, vários famosos tentaram fazer isso e não conseguiram fazer. E a gente não sabia por que não dava certo. Então, a pandemia nos trouxe isso. E nós, como gestores de academia, e durante a pandemia eu confesso que eu também tive receio, cara, a própria criação do nosso aplicativo do BTFit, que foi anterior à pandemia, a gente Uhum. tinha receio do cliente deixar de frequentar a academia para usar o aplicativo, né? E na verdade hoje eu enxergo, Daniel, como uma enorme porta de entrada, porque a pessoa começa a tomar gosto, vê que Uhum. não é tão difícil ou não é tão intimidador, né? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que essa história é bem interessante. Eu tenho uma necessidade muito grande de trabalhar meu alongamento, minha mobilidade. Eu sou muito encurtado em função de ter lutado muito tempo e fazia muita musculação e tenho dificuldade mesmo de treinar. E assim, sempre tive uma vontade enorme de fazer meditação e yoga, mas eu me sentia meio acanhado, assim, cara, tenho vergonha de ir para uma aula de yoga. E se você, eu tenho um Uhum. amigo meu que trabalha comigo, outro dia ele me falou uma coisa, se você para para pensar, olha o que eu vou te falar. Quando você entra numa academia tradicional, quando você vê a pessoa que está frequentando uma aula de yoga de alongamento, a aula de alongamento geralmente é a pessoa que menos precisava estar na aula.
que é a pessoa mais flexível, entendeu? Ela põe o pé aqui na orelha, atrás da cabeça, tem uma hipermobilidade. Então é uma pessoa que não precisa de alongamento. Quem é mais encurtado está fora da sala, entendeu? Isso é uma incoerência enorme, né? É E eu verdade. falei assim, cara, eu tenho vontade de fazer yoga, mas, cara, vou me sentir mal, né? Me expondo lá e eu não consegui fazer nada daquilo, vou me sentir um peixe fora d'água. E na época da pandemia, cara, me inscrevi no Peloton, que era referência na época, e durante 2 anos paguei o Peloton. Cara, a experiência foi espetacular. E aí, hoje em dia, eu faço aula na academia, eventualmente, uso um aplicativo aqui do Brasil, por ter me desinibido e ter melhorado um pouquinho. Cara, não é um troço tão complicado, não é uma coisa do outro mundo. Então, abriu as portas para mim, entendeu? E quantas pessoas hoje em dia podem, né, começar? Eu me lembro sempre também quando a Curves, aquela academia só para mulheres, veio no Brasil, você lembra, né? Aham, Esses pode. caras, Daniel, depois do CrossFit, é o segundo maior negócio em volume de unidades que a gente já teve no mundo do mercado. Eles já tiveram 10.500 academias. No auge do CrossFit, eles chegaram a 9 mil e alguma coisa. E na época, quando a Curves veio para o Brasil, todo mundo ficou apavorado. A gente aqui na Bodytech, caramba, vamos perder os alunos todos. Cara, e a sacação dos caras era espetacular. Não tinha espelho, só mulher, um ambiente altamente acolhedor, tinha música, os equipamentos, quando você pensa do ponto de vista técnico, você, mais do que ninguém, conhece uma autoridade no assunto, pô, horrível, não tem ajuste, pô, como é que a pessoa de 1,70 m e 2 metros e 1,50 m usa o mesmo equipamento? Mas, cara, a proposta não era essa, entendeu? Não era Uhum. essa a preocupação. E o negócio arrebentou. E o que aconteceu? As pessoas iam para lá, era meio parecido com hidroginástica. Criar um grupo, uma fidelização, toda aula terminava em social, a pessoa tomava um gosto, dá para treinar, eu quero um pouquinho melhor. Aí você ia para uma academia tradicional. Eu acho que é É. muito hoje em dia que acontece. Eu vou te falar, a gente tem, sei lá, 2 anos de pós-pandemia aí, 1 ano e meio. Uhum. Eu não me lembro, com exceção de escada, que eu não tenho em casa, entendeu? Ainda não tenho, mas eu não me lembro da última vez que eu fui para academia para pedalar e usar uma esteira ou usar um elíptico. Eu faço em casa. É Uhum. muito mais conveniente, é muito mais prático. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente viu que mudou muito o comportamento, entendeu? Aula online, eu faço minha aula através do BTFit, através do Golper. Eu tenho uma experiência muito legal que acaba que me ajuda muito e eu consigo adequar a minha agenda. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender com a pandemia e foi muito válido para a gente, né? Não, bacana é o que você falou. Às vezes eu pedalo em casa, então tem certas coisas que você consegue resolver em casa que se você não precisava estar numa academia agora, lógico, eu quero fazer um treino de musculação mais completa. Pô, preciso de um parque de equipamentos, do profissional da academia. Então, quando você leva uma atividade mesmo que ela seja menor para sua casa, pô, a sua frequência, recorrência maior, o seu resultado tende a aparecer. Uma coisa que você falou da curvas também é interessante, você vê que aparece como uma das tendências do Brasil, é uma questão, acho, que cultural nossa. Essa questão de grupos. Então você vê, digo assim, tanto de grupos, tem grupos de caminhada, ciclismo, corrida, porque a gente tem recursos naturais também, mas esses grupos especiais. Então o Brasil tem essa questão coletiva, o grupo a ser o investimento um pouco mais baixo do que o individual. E você vê, citou a Curves aí como um case, pô, de sucesso que pegou um grupo, um nicho específico, e você falou, e talvez você tenha uma nova oportunidade, principalmente para o público idoso. Pô, aqui também tá aí querendo entrar na atividade física, mas a maioria dele também não vai se sentir bem no ambiente da academia. Algumas academias atuam em horários determinados, você tem esse grupo um pouco mais estabelecido, né? Mas agora você tem uma população gigantesca aí que vai querer aderir a esse mercado, né? É a questão de você, dentro da academia, do teu negócio, você tem várias tribos, né? É a tribo da yoga, a tribo do crossfit, a tribo do treinamento funcional, a tribo da maromba, a tribo da bike, a tribo da corrida. Essas tribos têm que ser contempladas, né? E assim, uma coisa que não aparece que eu fiquei muito espantado, principalmente na última viagem que eu fiz à Europa, os Estados Unidos já tem isso, algumas academias grandes têm uma área só reservada para mulher, mas é impressionante na Europa, é, a grande maioria dos estabelecimentos tem um espaço, não estou falando só de academia só para mulher, mas tem um espaço reservado onde só pode entrar mulher. Assim, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de negócios que eu visitei onde tinha esse espaço reservado, talvez para tratar essa questão da intimidação, de ficar mais confortável para a pessoa não ter um ambiente tão aberto assim. Acho que também na verdade,
é o conceito da hidroginástica, da tribo, né? Eu tenho, não sei se você conhece, mas eu gosto sempre de ressaltar porque eu acho a ideia brilhante. Tem um modelo de negócio novo que foi lançada por uma ex-colaboradora nossa, que hoje em dia virou minha amiga, que é o Slim Fit. O que a Débora Flores criou? É um estúdio, né? Já acho que já tem 15 ou algumas com plano de crescimento muito interessante. É uma academia de aulas coletivas, no máximo atende a 8 a 10 pessoas. É uma aula de ginástica localizada com aspecto funcional, onde você paga a mensalidade, turma fixa, igual turma de inglês, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, você tem um encontro, onde só podem frequentar mulheres. Se você perder aquela tua turma que você não tem, se tiver vaga, você pode utilizar o mesmo horário. E ela uma vez me falou um lance que me chamou muita atenção. Ela disse, Dudu, a atividade física passa a ser uma consequência. Porque imagina você ter uma oportunidade para sua mulher ter um encontro com as melhores amigas dela, com as amigas dela 2 vezes na semana, no mesmo horário. Então a pessoa vai lá para ter um Uhum, encontro e, na uhum. consequência, ela faz uma aula. Então, cara, isso é Agora, uma sacação enorme. Um estúdio desse que você, com 90 alunos, você está tendo retorno financeiro e o custo é acessório, basicamente, entendeu? Então, assim, esse é uma pegada que é um mix dessas várias tendências, né? Da tribo, do treinamento de força, da aula coletiva e de você ter essa conexão entre as pessoas, né? exatamente. Aí um bom profissional fazendo essa conexão com bom entusiasmo, cara, né, gruda um grupo grande. E Matador, é. o é, o você falou até um pouco de meditação. Cara, yoga, coisas que eu já tentei também, assim, eu já tentei, assim, eu já fiz curso, aula, minha namorada Rê, né, ela, puta, já tá muito mais tempo que eu nisso, estuda, então eu fui para acompanhá-lo, quis entender, mas assim, isso foi uma das coisas que eu tentei, digo, não consegui ter uma adesão tão grande, isso aí eu falo, pô, mas será que eu não consigo, eu não tenho essa paciência, eu não sou assim, você começa a pensar, eu não sou disso. Mas aí, digo assim, eu começo a entender, tem todas as vantagens, os estudos mostram. Então, assim, eu não necessariamente continuei na meditação, mas eu entendi que quando eu tô treinando em casa, principalmente que eu tô assim, eu tô meio sozinho, então assim, eu tenho o meu momento mais zen, eu não tenho aquele ruído de academia, você vê. E aquele momento é um momento um pouco para mim de meditação. É um momento também que na questão de exercício para a saúde mental, pô, se eu não fizesse, pô, eu ficaria mais preocupado com algumas coisas. Quando eu faço, cara, eu consigo ter a minha calma melhor. Então, isso para mim, por exemplo, esses estímulos, cara, mas eu fui testando coisas diferentes. Você vê, a meditação, eu comecei lá, já fiz algumas aulas de yoga, não aderi tanto, mas aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa parecida com isso que eu conseguia trazer para o meu lado. Você vê, uma das coisas que eu fiz também, que foi interessante para mim, que vai um pouco de encontro a isso, que é a questão da imersão no gelo. Você vê que eu fiz lá até com o André Sanches, um atleta, algumas vezes para entender o conceito, né? Mas não a imersão de gelo de recuperação muscular, mas justamente essa mental. Poxa, e aí, cara, a frequência diz, nossa, a frequência, cara, vem baixíssima. Pô, você sai, que sabe, os problemas que você tinha, parece que eles diminuíram. Então eu comecei a trazer algumas outras coisas que têm uma certa semelhança, vem pro mental. E aí eu, assim, aderiu. Aí eu falei, ó, isso aqui agora para mim fez mais sentido. Pode ser que depois eu com isso consiga com uma meditação depois no futuro. Então eu fui olhando porque eu achava que poderia ser um pouco mais conectado comigo. Pô, isso foi legal. Então, cara, você faz meditação, você vê, tá? A gente fala de tendências, exercício para saúde mental. Pô, tá muito em alta isso, as pessoas realmente, o mundo tá muito volátil, tá muito, a pressão é muito grande, é muito imprevisível. Pô, então quem faz, pô, eu me sinto melhor. Se eu não faço, eu me sinto pior. Pô, isso também realmente está crescendo, essas atividades vêm do lado. Você citou a questão de mobilidade, que não figura nessas tendências, certo? Marcos Tadeu também citou sobre isso. Alguns movimentos, algumas empresas estão olhando mais para isso. Eu vou atrás de informações, assim, que ele falou, porque você está falando também. Eu acho que realmente as pessoas têm trabalhado muito, ficam sentadas, elas precisam realmente pensar em mobilidade, porque senão elas vão ficar muito encurtadas com o tempo, né? Agora a gente vai saber, porque esse estilo de vida de ficar muito no computador, muito sentado, é um pouco mais recente, é moderno, então a gente não tem realmente base de dados com relação a tudo isso, mas você vê, eu vejo um movimento muito indo-se para o wellness, lógico, porque se não for para isso, porra, o mundo está indo para um buraco. Se eu não fizer algo para dar uma combatida nisso, equilibrar, porra, a gente vai cada vez mais ansiedade, preocupação, porra, É, problemas de saúde mental.
Então, realmente, isso é Eu acho que uma onda esse muito alta. é o grande desafio para quem está no mercado de academia, para os profissionais de educação física, é que a gente sempre pensou só o componente físico, né, do quebra-cabeça. E esse bem-estar, o wellness, é uma coisa muito mais abrangente. Eu diria que é uma abordagem holística do fitness. É importante você dormir bem, de você não estar estressado, né, de você diminuir a, 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 ter uma atividade, como você comentou aí. E acho que cada pessoa vai se adaptar de uma forma. Eu acho que o importante é você, eu sempre falo isso, qual é o melhor exercício? O melhor exercício é que você gosta de fazer e que você consegue manter a tua rotina. Se você só gosta de pedalar e não faz musculação, claro que você vai ter uma certa ineficiência em alguns aspectos. Mas, cara, se é o que encaixa na tua vida, o que te dá prazer, faça isso, entendeu? Não busca, né? Tem que correr para emagrecer, tem que fazer musculação para ficar forte. Eu acho que isso o profissional de educação física tem que abrir mais a cabeça. E a gente sempre pensou muito, né? O Brasil tem esse problema de, e acho que grande parte das pessoas que vão para a academia ainda, as academias oferecem produtos para quem quer emagrecer e ficar forte. E eu sempre brinco que o desafio é que quem quer emagrecer, o que vai fazer diferença no teu processo é o que você faz fora da academia, não é o que você faz dentro. A minha Verdade. série não pode ser melhor que a tua. A minha série, minha prescrição não pode ser melhor do que ninguém. Então vai depender muito das 23 horas que você passa fora da academia, entendeu? E força, infelizmente, você tem uma predisposição genética, você tem sono, você tem alimentação, é muito mais complicado, né? Eu sempre brinco que nasceu pangaré, vai morrer pangaré. Infelizmente, aí a pessoa entra para a academia, não consegue emagrecer, não consegue ficar forte, ela abandona. Por isso que eu acho que a gente tem que ter, né, uma visão da pessoa lá que está lá, ela tem que estar preparada para receber esse cliente. Senão, é como se você fosse num restaurante com fome, acabasse a refeição e você continua com fome. Você não vai voltar É, mais naquele restaurante, né? é. Então, acho que essa informação, né, a questão espiritual, a questão, né, de sono, de reparador, de alimentação, esse ecossistema faz parte da questão do bem-estar. E acho que a gente tem uma oportunidade hoje em dia que acho que a gente nunca teve. É um oceano azul, mas a gente tem que mudar a cabeça. Se a gente continuar prescrevendo 3 séries de 10 para todo mundo, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai perder tudo isso, porque não é essa a expectativa do cliente. Eu não estou falando para você parar de atender o fissurado que quer sair morto, dolorido, que quer fazer crossfit, quer fazer HIIT todo dia. Não tem problema nenhum. Mas a grande maioria da população não quer isso, não busca isso. Ó, agora a pergunta, quais são as suas preferências de treino? O que que você treina hoje? Qual que é a sua visão assim de longo prazo? Você, Esse- Dudu. é, eu sempre fui praticante de jiu-jitsu, sou faixa preta, mas eu tive várias lesões, quadril, joelho, Hum, ombro, e assim, até mesmo por limitações, e acho que esse é o problema da mobilidade. Grande parte hoje em dia das pessoas no processo de envelhecimento, né? A falta de mobilidade leva a gente a sobrecarregar determinadas articulações. Não adianta só pensar em fazer supino, entendeu? Você vai ter que ter, né, uma mobilidade adequada. Acho que esse erro eu vejo muitas pessoas jovens, isso me aflige muito, porque, cara, não perca a oportunidade, equilibra seu treino, não pode ser só isso, não pode ser só força, força, força. Você vai se machucar, vai se machucar. Hoje em dia você tem pessoas com 20 anos com hérnia. É inacreditável, né? Então, assim, a gente fazia muita besteira, fiz muita besteira, e eu acho que. E aí o que acontece? Me limitou a fazer muita coisa. Eu faço hoje em dia muito. Eu tenho musculação, cardio. Eu treino todo dia, Daniel, assim, eu não abro mão. Eu deixo de fazer qualquer coisa na minha vida, eu não abro mão de fazer uhum. atividade física. Assim, é muito difícil eu ter um dia que eu não faço alguma coisa. Então, minha rotina passa por meditar 2 vezes por dia, não é, como eu te falei, não é sempre bom. Pô, hoje a meditação foi uma M, nada funcionou, não consegui me desligar, mas faz parte, é igual treino. Tem dia que você não vai conseguir carregar determinada carga ou não fazer a performance que você de repente fazia na tua bike em determinado espaço. E já tem um tempo, eu já tinha feito, e assim, eu me encontrei no CrossFit, entendeu? Tá. Sou muito amarradão, porque
eu sempre falo assim, cara, eu gostaria muito, eu trabalhei muito tempo como professor de ginástica localizada. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecer algumas coisas do CrossFit para ter implementado na minha aula, porque acho que a minha aula seria muito melhor se eu tivesse, cara, é um conceito de tribo, é democrático lá, então tem, sabe, tem uma pessoa de 60 anos, tem uma pessoa de 15, tem uma pessoa de 40. Agora, eu sempre falo, né, é lesivo. É como qualquer atividade física, depende do chefe da tribo, entendeu? Quem Uhum, está lá na é. frente é que faz muita diferença, entendeu? A musculação pode ser a mesma coisa, o jiu-jitsu pode ser a mesma coisa, a corrida pode ser a mesma coisa. Se você não tiver, né, uma liderança de uma pessoa técnica que tenha conhecimento, que saiba dosar, é uma arma, né? Uhum. Pode ser para o bem ou para o mal. Então, assim, mas eu vejo assim, hoje em dia eu tinha muita dificuldade de ir para academia, uma academia tradicional, fazer musculação, porque você perde um pouquinho, né, o teu. Para que eu estou fazendo isso, entendeu? É para funcionalidade. No CrossFit me desafia cada dia melhorar. Eu vou para lá independente. Eu estava conversando hoje com um amigo, né? Estava tentando convencer ele a fazer um treino comigo e tem aquela ideia de, cara, é muito lesivo, vou se machucar. Eu falei, cara, tem que tomar conta, tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque se você for uma pessoa muito voltada para performance, você tem o risco de se lesionar. A grande maioria das tarefas é no menor tempo possível. Aí, se a carga estiver inapropriada, você vai se machucar, porque tem determinados movimentos que são de explosão e outros são de carga, então você não consegue fazer muita repetição com velocidade de determinada carga. Mas eu acho que se você for bem orientado, é muito interessante. Eu estava comentando com ele assim, a sensação que eu tenho durante o treino e pós-treino é uma coisa que eu não consigo ter numa academia tradicional, numa sala de musculação, entendeu? E Tá. aí eu estava lendo, estava explicando para ele que eu estava lendo há pouco tempo um artigo que uma pessoa numa sessão de musculação de 50 minutos, ela faz em média exercício mesmo, né? E para pensar na academia quando você vai Uhum, lá fazer seu treinamento de força. Ela uhum. faz entre 8 a 11 minutos de exercício, numa sessão de Nossa. 50 minutos. E tudo bem, tá certo, não tá errado, não. Mas você perde muito tempo Eficiência trabalhando, pequena. pensando em outras coisas, Uhum, entendeu? Cara, no CrossFit, talvez numa aula de 50 minutos, eu vou estar 40 minutos fazendo exercício. Então, uhum. otimiza muito a minha vida e passa a ser funcional para aquilo que eu quero, entendeu? E, cara, eu vou para academia sem saber. Eu me lembro assim, pô, hoje é treino de perna. Pô, perna é dureza, né, Daniel? Você sair de casa, né? Hoje está aqui chovendo no Rio, tá um certo frio. Eu ir para Uhum. casa, pô, tem que fazer uma série leg press com 200 quilos. Eu vou pensar duas vezes. Vou pensar duas vezes antes de ir, Concordo. entendeu? E você vai para academia sem saber o que você vai fazer. Aí, tendo uma periodização, tendo uma organização, fica muito fácil, entendeu? Acho que, e aí, não é fazer, né, tentar vender o CrossFit, mas é buscar uma tribo dessas, tem milhares de atividades aí com essa pegada, entendeu? Uma coisa que te dê prazer, é duro, dá vontade de desistir. Cara, pô, o que eu tô fazendo aqui? Você falou que você que gosta de bike, eu durante muito tempo, né, morava na zona sul do Rio, eu ia lá encarar a vista chinesa. Mas, pô, quando eu tava no meio da subida, eu ficava pensando, cara, podia estar em casa. Mas, cara, a É. sensação é muito boa, né, cara? Assim, pra que eu tô fazendo aqui se eu podendo estar em casa? Mas acho que isso faz parte, né? Me traz, te dá uma oxigenada na tua vida, no teu cérebro, que isso só quem faz é que sabe perceber. Não, verdade. É o que você falou do CrossFit, é isso é bem dinâmico, é legal. E outra, acho que o usuário tem que ter mais esse. Talvez falte um pouco do autoconhecimento. Cara, de você Perfeito. conseguir equilibrar a sua carga, porque muitas vezes a carga é igual para todo mundo. Você tá num dia mais cansado do que o outro, mas o desafio acaba sendo o mesmo. Então, talvez assim, a questão da lesão é isso aí. Falta do autoconhecimento, você vai ter que ir ao final. É uma questão de grupo, então todo mundo tem que chegar até o final. Então, às vezes, você passa um pouco do ponto. Mas com E modalidade, eu gosto saber também. aplicar, saber utilizar a técnica correta. Que realmente, cara, a pessoa que não sabe agachar, qualquer coisa que ela fazer, ela vai se machucar. Agora, se botar mais carga, vai ser pior. Entendeu? É, Então, acho que é mais ou menos é. por Eu aí mesmo. vejo. E a gente tem Eu, muita gente hoje em dia que não tem esse conhecimento. Se fala para um aluno, flexiona o joelho, ele não sabe o que é flexionar o joelho, não sabe o que é dobrar. Entendeu? Então, acho que isso requer, né, um pouco mais de paciência. o que eu, né, eu falo bastante, lógico, o pessoal vai treinar em casa, tudo, e eu falei, uma das coisas que eu prego bastante, eu falo, cara, tem que começar a aprender sobre exercício.
Digo, o cardápio de exercício ele é quase infinito. Mas, pô, você tem que começar com alguns básicos e você tem que começar a aprender, porque é um exercício que você vai usar a sua vida inteira. Então, assim, se você tem 30 anos, se você tem 40 ou 50, eu falei, cara, eu acho que tem que começar a aprender porque vai ser a vida inteira. Não pode ficar dependendo só de um profissional sempre. Porque a hora que você tiver essa autonomia, pô, você começa a gostar mais da brincadeira, você vai lapidando o movimento. E eu entendo também que, ou seja, a gente tem agora uma nova plataforma, inteligência artificial, sensores, que devem começar a ajudar a fazer leituras de movimentos, correções, né? Então a gente começa a entrar numa nova era que realmente a tecnologia vai começar a contribuir muito mais. Não sei quando, não é essa semana, nem na próxima, não vai ser esse ano, mas nos próximos anos sim. Então eu falo, pessoal, já se preparem, porque a hora que isso chegar mesmo, vai te ajudar muito a ser mais eficiente. Mas não adianta você esperar isso, que isso não vai resolver lá na frente, não vai ser assim. Então o Não, pessoal tem que estar e realmente tem mais, né? Acho preparado. que favorece no engajamento, favorece no output, nos dados, etc e tal, mas você vai ter que fazer o exercício, né? Ele não vai fazer Não por tem como, você. né? Ó, É, uma coisa que você falou também anteriormente, você falou as pessoas querem ir na academia para emagrecer. Aquela história, ela vai lá para aquele treino, mas tem 23 horas do dia que ela tá fora da academia e não tem controle. Você vê uma das coisas que eu vejo muito lá fora, é a questão lá do que aparece nas tendências lá que é o coaching de saúde e bem-estar. Porque você vê alguns profissionais lá que se envolvem com o aluno, mas também entram na questão de alimentação. Então ele meio que sai da academia só do treino com o aluno. E aí, às vezes, ele consegue realmente dar uma direcionada. Porque isso que você falou tá tremendamente correto. O cara sai da academia, se alimenta mal, não olha para sono. Então, às vezes, ele vai treinar super cansado. Eu digo assim, não tem realmente os dados que ele precisava. E aí, realmente, fica um negócio. O cara que não vê resultado, o cara em pouco tempo, eu entrei para ter resultado de emagrecimento ou para ficar forte. Não viu o resultado, porra, sai. Não é para mim. Sendo que o cara tem que entrar para fazer um trabalho de qualidade de vida em longo prazo e de brinde você vai levar um emagrecimento ou você vai ficar mais forte. Mas é de brinde, você não pode colocar só isso como meta. O coaching tem de que ser bem-estar e consequência, saúde, né? o Sem coaching de dúvida, acho que bem-estar e saúde, é. acho que é uma coisa que o profissional do Brasil, se começar a olhar isso também, porra, começa a sair da academia com o aluno, né? Claro, né? E agora ele tem que estar preparado para isso, né? Porque é muito mais do que você prescrever um bom treino, prescrever uma boa série para o teu aluno, é muito mais. Você tem que estar preocupado como ele dormiu, como é que foi o dia dele, como é que foi o estresse dele, entendeu? A alimentação, etc e tal. Assim, eu tenho sempre brincava, eu tenho um casal que eu ainda dou aula de personal. E volta e meia tem uma preocupação com peso, etc e tal, mas muito mais por questão de saúde. E a gente sempre faz essa pergunta, né? Assim, pô, não estou conseguindo. O segredo, né, que eu sempre falo, é o que você faz fora da academia, entendeu? Uhum. A gente tem hoje em dia evidências bem interessantes, bem robustas, né? Tem um pesquisador que ele fala que o fato hoje em dia de você cumprir lá os 250 minutos por semana, 250 a 300 minutos de atividade física moderada, dentro da tua atividade, vai te dar uma proteção cardiovascular, vai ser bom para a tua saúde, mas se você provavelmente tiver, olha só, você corre ou pedala ou caminha todo dia lá os 30 minutos durante a semana. Se você o resto do dia tiver comportamento sedentário, as coisas mais ou menos se anulam, Daniel. Isso Uhum. é muito doido, entendeu? Então, eu sempre perguntava para ele, cara, quantos passos você dá por dia? E eu vi isso muito durante a pandemia, né? Aí a vida da gente mudou completamente durante a pandemia, né? Então, para quem tem um estilo de vida ativo, ou você diminuiu a ingesta, mas na pandemia foi o contrário, né? Você aumentou a ingesta e diminuiu o Uhum. teu gasto energético. E durante a pandemia eu treinava todo dia, pelo menos 1 hora e meia, 2 horas, entendeu? Montei uma academia em casa e, cara, senão eu vou pirar, eu vou ficar maluco aqui. E aí você via, mesmo assim, dificuldade de você manter o peso. E aí você começa a analisar, você começa a perguntar para o teu aluno quantos passos você dá por dia. E as pessoas acham, não, eu sou ativo, mas quanto é? Pega o teu telefone aí e marca para mim. Aí o cara acumula 1.500 passos, 2.000 passos. E é muito complicado isso, entendeu? Então, acho que essa questão do comportamento sedentário, de você usar o teu corpo, de você... Esse autor até ele fala que uma das melhores coisas é você não sentar para ver televisão no sofá, nem na cama. Senta no chão, porque ali vai te causar um desconforto, você vai ser obrigado a mudar de posição, você vai ter que levantar, né? A cada 30 minutos levantar, ficar de pé. Então, Uhum. assim, tem muita coisa interessante para isso. Eu acho que esse é dos grandes achados que a gente tem em termos de tecnologia, entendeu?
de você poder mensurar, né, se a tua empresa, por exemplo, está subsidiando o teu treino, se você está indo. Acho que uma das coisas que eu falo muito nos Estados Unidos, né, no mercado americano, o mercado americano com esse grau de penetração, sei lá, de 22%, e os sedentários maiores que o Brasil, a obesidade também, acho que grande parte é que a pessoa paga, mas não necessariamente vai. E nos Estados Unidos você sabe que para você cancelar um plano só tem dois motivos, né? Ou você morre, ou você é um plano anual, né? Um plano de longa duração, ou você só pode cancelar a tua matrícula se você morrer ou se você comprovar que você mudou de condado, de jurisdição. Ah, Senão você está preso lá no plano. E aí é fácil ter um percentual muito alto de penetração, né? Mas é será que as verdade. pessoas vão, né? É muito doido isso. Então, eu acho que a tecnologia ajuda a gente muito nisso, de você poder mensurar e aí como responsável de RH, você poder ter quantidade, né, de você poder mensurar algumas coisas do ponto de vista de saúde. Bom, a promoção, né, a promoção de saúde no trabalho, né, passou a ser uma tendência que não figurava antes, certo? Assim, já Isso. apareceu lá em cima, né, principalmente mundialmente falando, no Brasil isso aqui figurou em 18ª posição, mas é legal começar a ter essa preocupação das empresas começarem, pelo menos ser um facilitador, elas não vão resolver, eu sei dos desafios, eu atendo muitas empresas também, que eu já vi programas, assim, que funcionaram, coisas que às vezes não deram tanto certo, mas só que se você não olhar para isso na empresa, às vezes o seu funcionário está com a saúde mental meio afetada. Pô, se você não ajudar isso, talvez ele vai te responder com menos produtividade. Sim, Então as claro, empresas têm que claro. começar a ter essa visão até por uma questão de própria É, produtividade do Daniel, seu colaborador. e é muito mais além do que isso, porque assim, eu vejo, né, aí, minha humilde opinião, que eu acho que é uma falha, não passa por você montar uma academia só na empresa, isso é pouco, entendeu? Uhum, Eu dou um exemplo para sim. vocês, a gente tem um escritório em Botafogo, que eu tenho atualmente, tem 100 funcionários lá, e eu tenho uma academia que fica a 150 metros do escritório, tá? E onde todos os funcionários da holding têm acesso à academia. Dessas 100 pessoas, eu diria que não tem 15 pessoas que treinam. Uhum, Quem treina sim. essas pessoas? É quem menos precisa e quem já treinava em outro lugar, entendeu? Uhum, Então, assim, a visão da empresa, né, dessa tendência, ela tem que ser um pouco mais abrangente, né? Tem que pensar em como é que eu engajo esse meu colaborador, como é que eu faço para ele para ter algum tipo de KPI, para ter incentivar ele. Tem várias estratégias que estão utilizando, quantidade de dias de férias, né? E tem mais uma coisa que eu estava pensando outro dia, com essa questão do home office, que ainda teoricamente ainda pega, né, na grande maioria das empresas, a gente vê claramente que teoricamente sobrou mais tempo para você treinar, né? A pessoa que gastava duas uhum. horas para ir, mas em São Paulo, 2 horas para voltar, talvez no dia que você está em casa sobram 4 horas. O que você faz nessas 4 horas? Será que não era hora de você poder investir um pouco na tua saúde? Entendeu? Então, acho que essas são coisas boas que a tecnologia nos traz, mas tem que ter um sinal de alerta. E eu acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas pela questão do absenteísmo, da questão da produtividade, do Exato. bem-estar, né, de ter um ambiente favorável. Eu acho que isso é uma enorme tendência. No Brasil, a gente está um pouco longe disso, mas eu acho que vai fazer a diferença. Hoje em dia, nos Estados Unidos, talvez, eu já vi algumas coisas que o funcionário escolhe uma oferta de emprego, talvez pela comodidade. Você conhece mais do que ninguém isso. A gente já falou até sobre esse assunto, né? Você, hoje em dia, quando vai comprar um apartamento, sei lá, 5 anos atrás, você pensaria em um salão de festas, em uma sauna. Hoje em dia, você vai dar uma visitada na academia para ver qual é o nível da academia. Então, Também. acho que isso é uma mudança de comportamento muito grande, né? A empresa talvez passa por isso, né? Eu vou escolher aqui um dos motivos é porque talvez eu tenha, né, um ambiente mais agradável para trabalhar. Isso é fundamental. Não, não tenha dúvida. Ah, e assim, não é colocar uma academia dentro da empresa, isso aí que vai resolver, não é? Você dá um direcionamento, você ter profissionais que sejam, que possam orientar, puta, o seu colaborador realmente numa jornada correta. Não é simplesmente ter uma academia, eu já vi que isso não resolve. Bom, então se você pegar um pouco do Neto, qual que é a sua visão, então, quais são as tendências, porra, na sua visão para o mercado, para esse movimento de mercado aí, para esse ano, assim, ou lógico, porque agora eu acho que a gente tem uma nova era,
por conta desse assentamento da nossa relação de trabalho, de família, de casa, né, com atividade física e as novas tecnologias que vão chegar. Então, te falou de mobilidade, meditação, yoga, o que você vê como tendência aí para a gente ficar mais É, de olho? a gente já falou bastante aqui, mas eu acho que está muito claro e a gente hoje em dia tem como comprovar, até aqui na rede mesmo, eu tenho números absolutos, é quando você compara uma mesma unidade de negócio, uma academia, que tinha a mesma quantidade de clientes. Hoje em dia eu consigo perceber claramente que eu tenho um aumento pela demanda do treinamento de força. Aí eu acho que é uma mistura de as pessoas, pô, a gente ficou 2 anos fazendo burpee, flexão de braço e abdominal. Ninguém aguentava mais isso, né? Você queria ter incremento de carga, queria usar um equipamento, então teve isso. Uhum, É, os médicos hoje em dia, né? Toda a classe médica e principalmente as mídias, né? Tem enfatizado muito a importância do treinamento de força, seja uhum, para o emagrecimento, seja para um câncer. Você não podia imaginar que há 5, 10 anos atrás um paciente com câncer se recuperando, fazendo um pré-operatório para algum tipo de tratamento de enfermidade, fosse recomendado você fazer musculação. Então, e isso demanda, certo. né? Tem uma demanda muito grande. Então, isso é uma ótima notícia para as academias, né? Então, assim, você vê hoje em dia que voltado também para essa área da força, a popularização do bodybuilding. Eu fico impressionado, não só no Uhum, Brasil, mas no mundo todo. A gente que viaja bastante, a gente já vê isso, né? Eu me lembro de ir nas feiras, e aí domingo, que era aquele dia lá na FIBO, na Alemanha, que é a pegada mais de bodybuilding, eu vi as pessoas e, cara, onde essas pessoas treinam? Que essa pessoa não é a pessoa que eu vejo na academia no dia a dia, entendeu? Mas tem esse público mais seleto. Os próprios eventos do Arnold, é impressionante a quantidade, né, de gente com uma preocupação no treinamento de força, na hipertrofia. Os modelos de academias que estão tendo aqui, não sei se você sabe o que é, você teve essa informação, mas deve estar, né, você está super antenado, a, a World Gym lançou uma rede chamada World Gym Legacy, né? sim. Onde é uma academia de 2 mil metros quadrados, onde 80% dos equipamentos são de força de anilha, 10% Uhum, de cabo, 10% de placa e não tem cardio, entendeu? uhum, Olha que sim. loucura. Os caras não vão criar isso do nada. Tem demanda para isso, entendeu? Então eu vejo como tendência muito a prescrição do treinamento de força e as atividades, né, que estimulam a força, pode ser dentro d'água na hidroginástica, pode ser no pilates, pode ser uma ginástica localizada, pode ser qualquer outra atividade, mas que demanda, né, o músculo. Acho que isso é uma tendência muito, muito forte. A, o wearable, né, como sempre, acho que a gente ainda no Uhum, Brasil está engateando, mas uhum, vai caminhar para ter, né, as academias aparecendo como uma ferramenta para aliar o cliente, entendeu? Acho que esse é o para você melhorar a experiência do cliente, para ele poder sair do treino e quantificar quanto ele treinou, para o profissional saber quanto tempo ele ficou na zona de treinamento dele, todas essas informações você tem. uhum. Pô, hoje em dia, com o Wear, você consegue, quando a mulher vai entrar em período menstrual, a quantidade de sono, como é que foi o teu sono. Eu gosto de falar, você teve contato lá, a gente esteve junto lá, mas hoje em dia tem um wearable lá no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente, chamado Oura Ring, que é um anel. Ó, não. Do, Finlandês, né? do, Da Finlândia esse aí. Legal. isso, te dá todas as informações Uhum, possíveis e você consegue ainda ter uma assinatura mensal pagando um pouquinho mais, onde ele te dá um reporte de tudo que aconteceu no teu dia anterior. E aí você consegue organizar o teu treinamento, a tua vida, em função do que aconteceu na noite anterior, de quão cansado você está. Ó, hoje você tem que dar uma maneirada. O que uhum, teoricamente um profissional poderia fazer, ele te ajuda a monitorar isso. Isso, cara, é espetacular, né? Sensor de glicose, é, uhum, nível de estresse. Hoje em dia tem que você consegue medir, tem um algoritmo para calcular o nível de cortisol. tá. Cara, é realmente assim, o nível de informação é assustador, entendeu? Eu acho que a gente vai passar até por que eles falam de infobase, né? A quantidade de informação, como é que eu consigo trazer o que é importante para o meu cliente, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que também uma coisa que a gente falou de terceira idade, outra coisa que me chama muito a atenção, né,
é a questão da saúde mental. Eu acho que isso aí é uma Uhum, coisa que me preocupa muito, porque as pessoas estão muito descompensadas, uhum. as pessoas estão muito, muito estressadas, e a gente que trabalha em academia, a sensação que a gente e que a gente lá é um para-raio para o cara despejar todos os problemas dele, todo o shit dele vai no nosso colo. Então, assim, nada pode dar errado, nada pode dar problema, porque ele quer que a gente resolva isso e não aceita mais. O nível de indignação e estresse das pessoas é uma coisa absurda. E É eu acho que verdade. as pessoas vão ter que repensar o modo de vida, entendeu? Pô, eu quero, quando eu for na Bodytech, eu quero essa experiência Disney. É isso, eu não quero, quero só ter satisfação. Mas, ó, Pô, Carlão, Daniel, a grande dificuldade é o seguinte, cara. Na Disney, você vai uma vez por ano, de eu 5 em sei, 5 anos. Na academia, você vai eu 3 sei. vezes na semana. Aí a chance de dar uma coisa errada é enorme. Não, não Esse tenho é o dúvida. problema. Se fosse uma vez por ano, porra, eu ia ter o NPS 10, entendeu? Não ia ter como estar É, errado. cara, Mas é duro. você tá lidando com Pessoas, né? pessoas lá o dia inteiro, é É. isso, cara, não tem jeito. O desafio é esse, Vai ó, que ter você um falou. problema sempre. Vai ter um problema Nossa, sempre para a gente resolver. você falou, cara, questão de força, acho que é bem legal mesmo, assim, é uma coisa que, assim, eu já tive momentos na minha vida inteiramente de força, mas assim, agora que eu estruturei, eu falei, eu não deixo de fazer mais pro resto da minha vida. Eu também passei a ter uma visão até um pouco diferente do que eu tinha do mercado de bodybuilding, tudo isso. Acho que a pandemia deu isso aqui, mas a mídia social, principalmente, deu muita exposição. E aí a turma É. realmente tem acesso, consegue se promover, então consegue dar visibilidade pro. Eu acho que assim, é até motivador para eles, porque o cara, pô, se eu não for treinar, não vou postar. Então o cara tem que ficar indo treinando. Essa rede a Legacy, né, veio com esse novo formato. A oferta de equipamentos também, você vê de novidades, de diferenciados, novas biomecânicas, seja pneumático, Arquimedes, que você está vivenciando lá, assim, passa também a ter novas tecnologias aí que realmente criam uma adesão. Mas eu achei muito isso. Eu falei, pô, a mídia social deu uma visibilidade para esse pessoal. E outra, o acesso até, você vê, a gente usa muito a plataforma do YouTube. Eu já me resolvi muitas vezes em treinos, pegando profissionais que estão lá mostrando como você vai executar tais exercícios naquele equipamento. Então isso me facilitou muito a entrada. Mesmo eu tenho estudado educação física, mas, cara, tinha certo movimento, eu não estava tão habituado, pois eu seguia lá e tem vídeos realmente muito instrutivos. Então as pessoas às vezes conseguem consumir um conteúdo que é grátis e ao mesmo tempo ele põe. O que você falou de personal, assim, eu contratar planilhas também, eu vou para dentro de uma sua academia, uma Bodytech, estou sendo acompanhado por um personal de fora com uma planilha de fora, mas pelo menos eu estou orientado. Porra, eu tenho talvez exemplos de como fazer. Então, treinamento de força, realmente, acho que, cara, vai continuar. Você falou, é bem verdade, os médicos estão orientando mais, então tá realmente baixar a guarda com relação a isso, não mais só pilates, não mais só hidroginástica, não atividades controladas. Então, é uma modalidade que eu acredito muito e eu tenho promovido bastante para o pessoal, não É, tenha dúvida aí. acho que atividades coletivas a gente falou bastante também, mas acho que tem uma pegada muito forte para a gente pós-pandemia. Nós da Bodytech, o grande diferencial que eu vejo, além das pessoas, é principalmente a parte coletiva, porque as academias rodam muito com essas diversas tribos, né? E Uhum. tem uma última tendência a gente não mencionou, que no Brasil não se fala ainda, nos Estados Unidos você com certeza a gente viu isso bastante, e eu vejo muita publicação, muita coisa e muito relacionada à, à, à saúde mental, que é o que eles chamam de gentle exercise, o exercício suave. O que seria esse gentle exercise? É você respeitar a individualidade do teu cliente, é Uhum. você ter uma coisa menos agressiva. Quando a gente pensa no Brasil, né, e nas academias, em exercícios de curta duração, já faz uma analogia direta ao quê? Curta duração, alta intensidade. Não, é você ter programas mesmo de curta duração, onde você consiga adaptar esse cliente, né? Eu sempre fico imaginando, por que uma aula de abdominal tem que durar meia hora, gente? Tem que durar uma hora, isso é insano, entendeu? Uhum. Eu vejo uma grande tendência a essa fusão. Uhum. Imagina, Daniel, você tem uma aula de 30 minutos para sua mãe, que você comentou aí, que está precisando fazer atividade física, onde você comece um aquecimento. Estou dando ideia aqui para a gente montar uma aula nova, um programa novo aí. A gente tem um estímulo cardio, né, de baixo impacto, tem um estímulo de força, tem um estímulo de mobilidade, tá? Trabalha o core, grandes grupamentos musculares, multiarticulares e termina com a meditação num ambiente coletivo, talvez, né? O cardio pode ser uma dança, pode ser adequado.
Isso é uma coisa factível, todo mundo consegue fazer. Agora, há uma aula de bike, de spinning, onde a pessoa vai fazer uma aula, no dia seguinte não vai conseguir andar, que o banco é desconfortável, Uhum. que aquela posição para quem não pedala não dá para pedalar. Então, assim, esses são os desafios que a gente tem que pensar. E talvez, né, nós, profissionais de educação física, temos dificuldade de pensar, porque a gente tem a visão daquele. Eu quero dar porrada, eu quero treinar com intensidade, eu quero deixar o Daniel morto. Amanhã ele tem que lembrar de mim. Eu acho Uhum. que a gente perde uma oportunidade muito grande em função disso tudo que a gente está comentando aqui, dessa perspectiva de você melhorar a saúde. O emagrecimento tem que ser consequência disso, não o fim. Verdade, verdade. Tem que ser, por isso a história, um pouco de brinde. Ah, faça direitinho, não sei o que você vai levar tudo isso de brinde que você Vai queria. melhorar. É. Dudu, cara, bom, muito valeu mesmo. Se você quiser deixar aí uma última mensagem aí, você passou ótimas mensagens durante todo esse episódio, né? Mas, cara, se você quiser deixar aí uma última mensagem aí pro pessoal, eu te agradeço muito mesmo aí pela participação. Adorei. Nada que Quando isso, sempre pô. Maior aprende, a ideia era prazer. essa. Nós, né, também, a gente sempre aprende, a gente sempre troca informação, e é sempre muito bom estar próximo de pessoas E antes de você que te fechar, ó, ajudam. e antes só de você então dar esse comentário, porque ó, você falou dos eventos aí, a gente deve se encontrar. Bom, isso é nos Estados Unidos, pô, vai ter com certeza novidades, equipamentos, experiências. Estou programando também para ir para IFIBO e no meio do caminho tem o Arnold aqui no Brasil também, que você falou desse Isso. mercado de bodybuilding. Foi um evento ano passado assim que eu fiquei, cara, achei muito legal. Você vê, cara, o tamanho, a quantidade de gente, a noventa e experiência, cinco mil pessoas, noventa e cara, cinco mil pessoas nos sensacional, 3 dias, sensacional, entendeu? sensacional. E esse ano o Arnold está fazendo 10 anos, né? Então, Verdade. 10 anos de Arnold Brasil. Então, assim, vai ser um evento muito legal. Esse ano a gente está elaborando algumas coisas bem diferentes. Acho que vai ser uma. E, perdeu essa desmistificação, né, de treinamento de força, que é a coisa para bombado. Isso tem qualquer público, tem, Uhum. né? Pessoas que têm essa pegada, mas hoje em dia, cada vez mais a gente vê, né? Tem um rol de atividades e possibilidade de experiência física. Acho que o ser humano tem que achar qual ele se adequa mais ali para ele talvez tentar melhorar a saúde dele através da atividade física. Acho que esse é um desafio importante. A gente com certeza Legal. vai estar presente aí com vários eventos, né? Não, pô, mas valeu mesmo, então. Pô, fica à vontade aí se você quiser alguma mensagem final aí, mas, cara, te agradeço Não, muito acho que mesmo. Eu vou explorar com outros profissionais, outros. Pode ser que em algum momento eu volte com você aí, porque eu sei que vai dar muito pano na manga aí. É um baita de um aprendizado para mim. Eu quero transmitir essa mensagem pro nosso pessoal aí, para tirar muita é, gente do sofá mesmo. não, perfeito. Eu acho que o grande desafio do profissional de educação física, a gente que está na linha de ponta, a gente que está na gestão, eu acho que a grande oportunidade, como você falou, é a gente focar, né? A gente faz um trabalho muito legal, muito interessante no Brasil. Acho que a gente é o único país no mundo que tem academia de ginástica. Os outros locais, me desculpem, é claro, tem algumas academias, tem, mas a grande maioria do mercado são lugares onde você pagam uma mensalidade para usar o equipamento. Então, as pessoas, né, o atendimento, o ambiente, isso é que faz a diferença. Eu sempre falo que você trabalha com isso. A pessoa que treina em um hotel, é muito difícil treinar em um hotel, porque não tem gente. É equipamento e a Uhum. televisão ligada. Então, só vai para lá quem é maluco para treinar. A pessoa que não gosta de treinar. Então, assim, o nosso mercado é de pessoas. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar se especializando e ser especialista em pessoas, entender as pessoas. E o profissional de educação física, para mim, um recado e um toque, assim, se você quiser ser o melhor profissional, seja o melhor ser humano. Porque você, quando está pensando no que o Daniel gosta de fazer, quais são as dores dele, quais são as preocupações, quais são os desafios, eu vou prescrever não o que eu acho melhor, o que eu tenho de tecnologia melhor, não. É o que é melhor para você. Eu acho que esse é o grande desafio. E no mercado de academia, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo de errado, porque a grande oportunidade que tem é quem está fora da academia, que sabe que fazer atividade física é importante, como é o exemplo da tua mãe. Ela sabe que ela vai melhorar a vida dela, ela sabe que é importante ela fazer, mas por algum motivo ela não faz. Como é que a gente faz para trazer essa pessoa para dentro, para ter um ambiente seguro, eficiente e ela conseguir aumentar a qualidade de vida dela? Acho que esse é o barato da educação física.
Não, vamos lá. Pô, tem um campo aí, agora eu tô ajudando a promover muito mais isso. Mas, cara, Dudu, valeu mais uma vez. Obrigadão. Pô, o pessoal que não conhece a Bodytech vai conhecer as unidades, porque realmente o pessoal faz um trabalho diferenciado, não só pelo equipamento, mas realmente essa atenção aí, cara, os profissionais aí, eu acho que realmente vocês têm um posicionamento bem legal mesmo. Parabéns. Em breve, então a gente se encontra nos eventos. Te Obrigado convido aí para pela mais outras oportunidade. conversas. Parabéns aí pela iniciativa. Muito legal. Valeu, obrigado. Então, Abraço. senhoras e senhores, valeu, Dudu Neto. Obrigado a todos. Acompanhem o próximo episódio. Então, que depois do Dudu a gente continua com outros profissionais, mais tendências e vamos difundir aí a promoção de qualidade de vida. Valeu, um abraço, até os próximos.